Tá, vamos lá. Meu nome é Nicolas Bernardo Dutra Carneiro, eu sou do primeiro LTA e hoje a aula é sobre somando vetores colineares e ortogonais, né? Regra do polígono e paralelograma. Vamos lá, a regra do polígono. Aqui temos exemplo. Os vetores V1 e V2 são posicionados de modo que suas origens coincidem pela extremidade do vetor 1. Traça-se uma reta paralela ao vetor V2. E pela extremidade do vetor V2 traça-se uma reta paralela a vetor 1, obtendo-se assim um paralelograma. O vetor resultante, cuja origem coincide com a origem comum dos vetores V1 e V2, né? E com a extremidade no vértice oposta do paralelograma D, né? Que é o item D, é o vetor soma ou vetor resultante. Então vamos lá, começa todo aqui, temos o vetor 1 e o vetor 2. A gente junta eles, que é o item B. Tá? Juntamos o vetor 1 e o vetor 2. O vetor C, a gente faz a regra do paralelograma, que são basicamente essas linhas pontilhadas aqui que ligam um ao outro nas suas extremidades. Então vai ficar assim, item D, a gente fez as linhas pontilhadas ligando um ao outro nas extremidades deles aqui. Vai sair o vetor resultante, daqui, e esse aqui é o vetor resultante. Vamos lá, regra do polígono. Os vetores V1 e V2 são posicionados de modo que a origem de um deles coincida com a extremidade do outro. A origem do vetor resultante coincide com a origem do primeiro vetor da sequência, e sua extremidade coincide com a extremidade do último vetor da sequência, né? O item C. O resultado não se altera se invertermos a sequência dos vetores. Por exemplo, V1 mais V2 é igual a V2 mais V1. Se inverteu e não... Vamos lá, item A. Temos dois vetores, o item B. A gente juntou os dois vetores de acordo com a regra do polígono. Aqui o final do vetor 2 começa o vetor 1. O item C. A gente temos o vetor 2 aqui, né, como no item B, e o vetor 1 aqui, 1 começando no final do vetor 2, e a nossa resultante é do que? A extremidade de um, o começo de um e o final do outro. Então, o nosso vetor resultante vai ficar assim, né? A gente pega no começo de um e para no final do outro. Pronto, esse é o nosso vetor resultante. E como eu tinha dito aqui, a ordem não se altera. Se inverter, o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui ó, invertemos. O que é o vetor 2 e o vetor 1. Vetor 1 ficou no lugar do vetor 2 e o vetor 2 ficou no lugar do vetor 1. E a resultante saiu a mesma. Exercício do livro da Beatriz. Exercício 4. As figuras seguintes foram feitas por um estudante tentando obter a resultante final de dois vetores V1 e V2. Indique as figuras nas quais a resultante final foi obtida corretamente. Aqui na letra A temos o vetor 1 e o vetor 2. Começa no início de um, vetor 1, e termina no final do 2, vetor 2. Ou seja, a letra A está correta. A nossa resultante começa no início de um e no final do outro. A letra B, de novo, regra do polígono, como tinha dito. Começa no início do 1? Não. Começa no início do 2, o nosso resultante. Então, está errado. A letra C é a mesma coisa. Começa no início do vetor 2, tinha que ser no início do vetor 1. A nossa letra E aqui, tá? Não começa no início do vetor 1, começa no início do... Não, começa no início do vetor 1 e termina no final do vetor 2. Então, a nossa letra... Não, a nossa letra E está errada, né? Porque ela começa no final do vetor 1. Tinha que começar no início do vetor 1 e no final do vetor 2. Então, tá errado. Final do vetor 1 e final do vetor 2. Tá errado. A nossa D também está certa, porque é regra do paralelograma, ou seja, temos aqui o vetor 2 e o vetor 1. A nossa resultante é a soma entre as extremidades da linha pontilhada entre eles, olha aqui. E o nosso vetor resultante saiu bem aqui, ó, na extremidade das nossas linhas pontilhadas, das extremidades dos nossos vetores.
Então, a nossa letra certa é a letra A e a letra D de dado. 5. Na figura deste problema, as seguintes A, B, BC e CA, etc., né, representam os vetores A e B e BC, por exemplo, são vetores de sentidos opostos. Nas igualdades seguintes estão apresentadas algumas relações entre esses vetores. Assinale qual não é verdadeiro, ou seja, temos que achar o errado. Vamos começar pelo primeiro. A e B. Aqui, A e B, B e C, B e C e CA, CA. E tá falando que o resultado final dá zero, então ficaria mais ou menos assim. O AB, o B e C e o C e o A. E são vetores de mesmo sentido, mesma direção. Ou seja, eles vão se anular, né, de acordo com as regras vetoriais. Então vai realmente dar zero. Então a A tá certa. A nossa letra B. B e D, né? B e D, A e B. Não, B e D é igual A e B mais A e D. Então ficaria mais assim, ó. B e D, A e B e B e D. Então aqui tá falando que B, D é igual a e B mais A e D. Só que tá errado, porque aqui vamos ver que os vetores são opostos. Então a nossa regra que vamos utilizar é a do paralelograma. Então ficaria mais ou menos assim. E o nosso vetor seria AC, né? Calma aí. Não, seria AC, não seria B e D. Seria B e D se fosse regra do polígono, por exemplo, mas é a regra do paralelograma. São vetores opostos aqui, então a gente soma eles com a regra do paralelograma, com a linha pontilhada nas extremidades. Então vai dar AC. Então achamos a nossa errada. E é isso aí.